Primeira Crônicas, no capítulo 4, eu vou ler os versículos 9 e 10 apenas, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. A nossa oração nessa noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que não seja as minhas palavras, Deus, mas a minha oração, o meu pedido nessa noite é que o Senhor possa fluir através da minha vida. Nós viemos sedentos nesse lugar por conhecer o Senhor, por ouvirmos uma palavra que vem do coração do Senhor. Deus, eu não sei a situação de cada pessoa que chegou neste lugar, a palavra que cada um chegou precisando ouvir, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Deus, nesta noite, vem de encontro aos nossos corações, vem falar aos nossos corações, vem transformar as nossas vidas. Nós damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para o Senhor, para o teu agir neste lugar. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite, neste lugar. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém. Levante a sua mão e diga assim: Deus, fala comigo nesta noite. Eu abro o meu coração em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Esta aqui é uma oração e uma passagem conhecida, muito conhecida, mesmo que ela esteja no meio de versículos que a maioria das pessoas não querem ler, ou a maioria das pessoas quando chegam ali, elas até pulam estes versículos e estes capítulos aqui de Crônicas, porque aonde nós lemos aqui, se você ler antes e se você ler depois, nós vamos estar falando, ali vai estar falando sobre genealogias, vai estar falando nomes atrás de nomes. Por volta de 600 nomes é citado e é falado aqui nos livros de Crônicas. E nós somos tentados muitas vezes, quando começamos a ler, a pular os nomes. Até alguma pessoa esses dias falou assim: mas você lê os nomes? Eu falei, com muita preguiça, mas eu vou lendo. Porque você lê o fulano, filho de fulano, neto de ciclano, e o fulano de tal, e o fulano de tal, e você pensa que vai acontecer alguma coisa e nada acontece, mas o fulano, filho de fulano, da tribo de tal, da tribo de Judá, e talará, e tal, você fala: meu Deus, esse negócio não tem fim. Mas no meio dessa genealogia de todos estes nomes aqui, estes dois versículos que nós lemos vai falar sobre um homem, e é o único lugar na Bíblia que a gente encontra o nome deste homem. Não vai falar sobre este homem em nenhum outro lugar na Bíblia. Esses são os dois versículos que nós temos, que nós sabemos, que nós podemos conhecer da vida desse tal de Jabes. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de nós falarmos da oração que ele fez, eu quero falar um pouco dele. Porque diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha só, chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. A palavra Jabes no hebraico significa dor. Uma tradução mais literal poderia ser: ele causa ou causará dores. E queridos, se nós olharmos na Bíblia, nós vemos que o nome era algo muito importante na vida de uma pessoa. O nome muitas vezes significava até mesmo uma profecia, ou um desejo profundo de uma mãe e de um pai, do que aquele filho iria se tornar. E agora nós não sabemos o que acontece no nascimento de Jabes, mas nós sabemos de uma coisa: talvez aquela mãe sofreu de tal forma, não sei se na gravidez ou no nascimento daquele menino, mas nós sabemos que quando ele nasce, a mãe dele olha para ele e diz: olha, o seu nome, você vai se chamar dor, você vai ser aquele que vai ser chamado aquele que causa dor.
Talvez para nós não signifique tanto assim, talvez para nós não seja tão relevante assim. Gui, qual que é o problema? É apenas um nome. Mas quando você mergulha na história, como você vê a importância de nomes, nós vemos na Bíblia que os nomes tinham uma ligação muito forte com o que a pessoa era mesmo. As pessoas acabavam se tornando aquilo que os seus nomes significavam. Era como uma profecia, era como a declaração ali da mãe que dizia: olha, você vai ser isso. E Jabes recebe um nome não muito bom. Talvez se nós vivêssemos naquele tempo, nós entenderíamos melhor e pensaríamos: puxa, aquele que causa dor, aquele que causa dor não era um nome muito bom para se ter. Talvez se eu e você fôssemos chamados por este nome, aquele que causa dor, talvez as nossas vidas parariam, talvez a gente perderia a esperança de um bom futuro, talvez a gente viveria de tal forma realmente causando dor na vida de outras pessoas, talvez viveríamos frustrados, talvez seríamos aquele tipo de pessoa amarga, que as pessoas não podem chegar perto, que as pessoas não querem se relacionar, porque causa dor, porque ele causa dor, porque ele é uma pessoa amarga, ele não é uma pessoa amável, ele não é uma pessoa boa de estar ao lado. E muitas vezes, queridos, não na vida de Jabes, mas muitas vezes nas nossas vidas, o nosso passado, palavras que liberaram sobre nós, o que um pai, o que uma mãe nos disse, o que um amigo, o que um primo, o que uma tia, ou a forma que nós fomos criados, muitas vezes coisas acontecem e muitas vezes nós deixamos que estas coisas determinem o nosso futuro e determinem aquilo que nós vamos ser lá na frente. Jabes na verdade tinha tudo para dar errado, Jabes tinha tudo para ser um fracassado, Jabes tinha tudo para não ser ninguém na vida. E muitas vezes, muitos de nós temos até essa desculpa, ou nos sentimos assim: Gui, sabe o que acontece? Eu nunca vou dar certo. Sabe o que acontece, Gui? É que lá no ventre da minha mãe, Gui, sabe o que acontece? Na verdade o meu nascimento não foi desejado, eu fui um acidente, Gui, sabe, os meus pais não me criaram, Gui, eu nunca tive amor. Na verdade eu sempre me senti rejeitado, as pessoas sempre me olharam com os olhos diferentes. Gui, sabe o que é? Eu sou adotado. Gui, eu nunca tive amor, as pessoas sempre disseram que eu iria dar errado, os meus tios, a minha família sempre disseram, olharam para mim e falaram: olha, você não vai dar nada na vida. E muitas vezes palavras definem quem nós somos, e muitas vezes nós permitimos que coisas que nos aconteceram no passado definam quem nós somos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua história não precisa ser assim, o seu fim não precisa ser assim, independente do que te disseram. Se te disseram que você é como Jabes, aquele que causa dor, se te disseram que você não tinha um bom futuro, se você não se sentiu amado na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer mudar a sua história. Aquilo que Deus pensa a seu respeito não é a mesma coisa que dizem sobre você. Aquilo que Deus tem planejado para a sua vida não é aquilo talvez que mamãe e o papai falou para você. Deus tem grandes sonhos, Deus tem grandes planos, Ele quer mudar a sua história. Não aceite as palavras do passado. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que carregam isso para a sua vida, tem pessoas que vivem por causa de uma palavra que foi liberada, que vivem por causa de uma frustração no passado, tem pessoas que por causa de feridas no passado, elas carregam aquilo e elas acham, e o diabo fala nos seus ouvidos: olha, você nunca vai sair dessa, Deus nunca vai te abençoar, você nasceu para causar dor, você nasceu para ser infeliz, você nasceu para não dar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, recebe essa palavra: Deus sonhou com você, você vai dar certo em nome de Jesus. Escolha aquilo que Deus pensa a seu respeito, escolha as palavras que estão na palavra dele, escolha as promessas que ele tem para a sua vida. Eu não quero saber do que te disseram, eu não quero saber do que pensam ao seu respeito, porque eles vão ter que engolir, eles vão ter que reconhecer que Deus fez uma obra na sua vida, que existe um Deus que é um Deus de milagres, que existe um Deus que vira a história, que existe um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Jabes, ele tinha tudo para dar errado, mas pelo que nós entendemos aqui, ele não se conformou com o seu nome, ele não aceitou
o seu nome. E aqui, queridos, a primeira lição: a culpa não é de Deus, a culpa muitas vezes é minha e é sua. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos conformamos, muitas vezes nós dizemos sim para os problemas, muitas vezes nós dizemos sim para aquilo que nos disseram. Mas é tempo de nos levantarmos e não aceitarmos as mentiras de Satanás. É tempo de dizermos: não, eu não aceito o que falaram para mim, eu não aceito, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para a minha vida. Depende de mim, depende de você, depende de um posicionamento, depende de nos levantarmos e colocarmos a nossa vida baseada na palavra de Deus, e crer que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pensa a nosso respeito vai se tornar realidade nas nossas vidas. Jabes, ele decide fazer alguma coisa. Eu coloquei aqui: o que me intriga é o porquê Jabes orou e não o que ele orou. Será que Jabes ele não orou porque nós sabemos que a situação dele não era uma situação boa? Mas Jabes, ele sabia da história do povo de Israel. Ele ouvira falar desse Deus de Israel. Ele ouviu falar de que existia um Deus que libertava o povo, existia um Deus que livrava o povo, existia um Deus que tinha planos, existiam homens, profetas de Deus que já profetizavam a respeito do Messias. Ele sabia disso, ele ouviu falar. E será que tudo isso não causou alguma coisa em seu coração, de tal forma que ele chegou à conclusão de que eu não preciso viver como eu estou vivendo, eu não preciso carregar esta marca para o resto da minha vida? Jabes, com certeza, ele olhou para Deus e ele disse: olha, se o Senhor fez uma vez, se o Senhor tirou um povo do cativeiro, se o Senhor fez com que o povo vencesse, se o Senhor lutou pelo seu povo, se o Senhor é um Deus de milagres, será que o Senhor não pode fazer também na minha vida? Queridos, é por isso que nós vamos à palavra de Deus, é por isso que nós sentamos num banco de uma igreja como esta, porque nós ouvimos os feitos de Deus, nós ouvimos aquilo que Deus fez, nós ouvimos as histórias maravilhosas, nós ouvimos os milagres de Deus, nós ouvimos aquilo que Deus fez com o seu povo, e aí uma fé nasce em nosso coração. Aí a gente começa a acreditar que se Deus fez uma, Ele fez duas, Ele fez três, Ele pode fazer a quinta vez também. Se Deus fez na vida de Davi, se Deus fez na vida de José, se Deus fez na vida de Abraão, Deus pode fazer na minha vida também. Deixa eu te dizer uma coisa: será que uma fé não nasceu no coração de Jabes por causa daquilo que ele havia ouvido? Eu vim nessa noite te dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que faz, aquele que fez, e aquele que ainda continua fazendo e vai fazer no futuro. Eu não sei a situação que você chegou nessa noite, nesse lugar, mas eu sempre digo isso: mas eu sei no Deus quem eu tenho crido. Queridos, nós temos visto pessoas sendo curadas, nós temos visto histórias sendo mudadas, e essa noite pode ser com você. Se você acreditar, se você dizer: Deus, eu estou aqui precisando, Deus, eu preciso de uma reviravolta na minha vida, Pai, eu preciso de um toque do Senhor. Queridos, assim como Jabes tomou uma decisão de não se calar, assim como ele tomou uma decisão de erguer os seus olhos e abrir a sua boca e clamar a Deus por mudança, e não se conformar com a vida que ele estava vivendo, assim na minha e na sua vida. Nessa noite você pode se levantar, nessa noite você pode colocar os teus olhos em Deus, nesta noite você pode dizer: Deus, será que o Senhor não pode mudar a minha história? Deixa eu te dizer, é o desejo do nosso Deus. Ele quer transformar a sua história, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer feliz, Ele quer fazer você prosperar, Ele quer te dar uma família, sim. Aí olha que coisa louca, olha no versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha que coisa louca, a mãe dele coloca o nome dele de Jabes dizendo: porque com dores dei à luz. Mas o versículo começa dizendo: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Essa palavra é para a sua vida nessa noite. Talvez você chegou aqui carregando um fardo, talvez você chegou aqui carregando um peso,
olha Gui, é isso que pensam de mim, é isso que tem guiado a minha vida. Mas aqui, olha o que diz, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, mais ilustre. Ele virou referência na sua casa, na sua família. As pessoas talvez olhavam para ele, antes olhavam dizendo, tadinho do Jabes. Agora elas olham e dizem, olha, o Jabes foi abençoado. Talvez pessoas vão olhar para você, talvez olhavam para você pensando, tadinho do João, tadinha da fulana, olha, ela vai viver essa vida para o resto da vida. Mas daqui a pouco eles vão ter que olhar e vão ter que reconhecer, ele é o mais ilustre. Deus abençoou a vida dele, Deus abençoou a vida dela. É isso que está dizendo aqui, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E aí Jabes, nós vamos olhar a oração que Jabes ele fez. Mas antes de nós olharmos o que ele orou, eu gostaria só de ler no versículo 10 que diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, aí ele disse, e aí no final diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu coloquei aqui, antes de olharmos o que ele orou, nós precisamos entender que ele orou e Deus atendeu o seu pedido. E não sei se você entende isso, mas isso é relevante, porque se ele orou e Deus atendeu o seu pedido, é porque ele orou as coisas certas. Porque nós sabemos através da palavra de Deus, nós vamos olhar isso já, que Deus não responde todas as orações. Não são todas as orações que Deus responde, porque existem orações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Se Deus não contradiz, Ele não vai contra a sua palavra. Então não tem como Deus responder, não tem como Deus fazer, se não for da vontade dEle. Fala sobre isso em Tiago, no capítulo 4, dos versículos 2 a 4, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui está falando que tem pessoas que pedem, mas que pedem errado, e porque elas pedem errado, elas não são ouvidas. E o que é pedir errado? Vai dizer aqui, não recebem, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E eu já falei sobre isso, e muitos usam aquele Salmo 37 no versículo 4, que diz que mas a palavra de Deus diz que Deus satisfaria os desejos do meu coração. Sim, os meus desejos, as minhas vontades, as coisas que eu quero, Deus ele satisfaria os desejos do meu coração. Mas o grande problema é que as pessoas ouvem um versículo isolado, e elas pegam aquilo e elas usam aquilo a favor da vida delas, mas elas não leram o contexto, elas não leram um versículo anterior. Olha o que diz no versículo 3: confia no Senhor e faz-lhe o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Antes de dizer e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, encontre prazer na presença de Deus, e aí sim Ele satisfará os desejos do seu coração. Por que você acha que o escritor escreve isso? Deleita-te no Senhor, passa tempo com o Senhor, tem intimidade com o Senhor, e aí sim Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe por quê, querido? Porque quando você passa tempo com Deus, quando você tem intimidade com Deus, aquilo que está no coração de Deus começa a ser transferido para o seu coração. Os seus desejos começam a ser mudados, as suas vontades já não são mais as mesmas. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso. Você se converteu e de repente você percebe que você começa a gostar de algumas coisas que você não gostava. Você começa a deixar de gostar de algumas coisas que você amava.
Deus está mudando a sua vida, Deus está plantando no seu coração novos sonhos, novos desejos, e é isto que o salmista está dizendo: encontre prazer no Senhor, gaste tempo com o Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e quando você fizer isto, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu já disse isso aqui. Será mesmo que você, na situação que você está, sem amar a Deus, sem ter intimidade com Deus, será que Ele satisfaria os desejos do seu coração, se os desejos que você tem ainda são tão errados e tão carnais e tão pecaminosos? Será que Deus iria contra a sua palavra? E muitas vezes a gente pega um versículo e diz: não, Gui, Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Mas o salmista está dizendo aqui: não, quando vocês encontrarem prazer, quando vocês gastarem tempo com Deus, quando vocês estiverem em intimidade, aquilo que está no coração dele vai ser derramado no coração de vocês, e aí sim Ele pode fazer a vontade dele através da vida de vocês. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui neste texto, queridos, é que se Jabes orou, e se aquilo que ele orou Deus cumpriu, Deus ouviu, Deus fez, nós sabemos que é algo que estava no coração de Deus, e não foi apenas um pedido fútil, não foi apenas um pedido para esbanjar, como diz aqui, dos próprios prazeres, porque quando nós lemos essa passagem de Jabes, a primeira coisa que vem na nossa mente é apenas a respeito de prosperidade, é apenas a bênção que vai falar aqui. Muitas vezes quando nós falamos em bênção, a gente já, na nossa mente já aparece um sifão, um dinheirinho, porque a gente acha que é só isso que está falando. Eu creio na teologia da prosperidade, nós cremos aqui que Deus quer nos abençoar, mas aqui, queridos, não é só isso que Jabes está falando. A oração de Jabes não é só essa: Deus me dê mais casas, Deus me abençoe mais, alargue as minhas fronteiras. Não foi Deus me dê mais terrenos, me dê mais casas, não. Eu estou dando essa introdução porque quando a gente olha com esses olhos para essa passagem, a gente consegue enxergar algumas coisas diferentes. Diz assim: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes, ele faz 4 pedidos em sua oração. O primeiro deles é: me abençoes. O segundo: alargue as minhas fronteiras. Terceiro: que seja comigo a tua mão. E quarto: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O primeiro deles eu coloquei aqui: que me abençoes. E é justamente isso que eu falei para vocês muitas vezes. E essa oração, queridos, por muito tempo foi até usada como se fosse a oração da bênção. Se você orar a oração de Jabes, olha, você vai ficar bem, Deus vai te abençoar. Você precisa decorar essa oraçãozinha, e aí você ora essa oração todos os dias, e aí Deus vai abrir as portas, Deus vai te abençoar. Querido, aquilo que Deus tinha para Jabes era de Jabes, aquilo que Deus tem para o Guilherme é para o Guilherme, aquilo que Deus tem para o César é para o César. Não adianta eu pegar e fazer a mesma oração porque Deus fez na vida de Jabes. Aquilo que Deus tem para a sua vida é diferente. Agora o que você precisa fazer é descobrir: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Qual é o território que o Senhor quer que eu avance, que eu conquiste? E aí muitas vezes o me abençoes, a gente diz: ah, Deus me abençoa, eu também quero ser abençoado como Jabes. E a gente pensa que a bênção de Deus é apenas financeira. Está cheio de gente que tem dinheiro e não é abençoado. Está cheio de gente que não tem muito dinheiro e é super abençoado. Olha o que diz em Provérbios 10, 22: a bênção do Senhor enriquece, sim, e com ela não traz desgosto. Você já conheceu algum rico desgostoso? Você já conheceu algum rico deprimido? Ixi. Já conheceu algum rico que a casa dele está quebrada no meio? Já conheceu algum rico que está tomando remédio para dormir e para acordar? A bênção de Deus, queridos, não é dinheiro. A bênção de Deus, queridos, ela enriquece, ela prospera as nossas vidas. Mas ser abençoado, queridos, ser abençoado, ser abençoada é estar feliz,
pleno no lugar aonde Deus nos chamou para estarmos. Termos a convicção de estamos no lugar certo, debaixo do favor de Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muitas terras, com poucas terras. Eu sou abençoado porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu sou abençoada porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando ele diz aqui, me abençoes, eu entendo que ele está olhando para Deus e está dizendo assim: Deus, olha, disseram que eu não seria nada na minha vida, me abençoes, me permita ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não quero que aquela palavra determine a minha vida, mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio que o Senhor tem algo bom, eu creio que o Senhor tem coisas novas, eu creio que o Senhor tem um bom futuro, eu creio que a minha vida pode mudar, eu creio que a minha história pode ser diferente. Ele olha para Deus e diz: Deus, me abençoes. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar no mundo, queridos, para se estar. Muitas vezes nós perdemos o centro da vontade de Deus em busca de outras coisas. Muitas vezes perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas em busca do dinheiro, em busca de conquistar coisas, em busca de fama, em busca de tantas coisas. Perdemos aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E aqui nessa passagem nós entendemos que Jabes não estava pedindo dinheiro. Jabes não estava dizendo: Deus, me dá mais dinheiro, eu preciso de... Não, Jabes está dizendo: Deus, me permita, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero que esse nome determine a minha vida. Eu não quero morrer assim. Eu creio que o Senhor tem algo a mais para a minha vida. Ele diz: alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. Sabe por quê? Aqui, queridos, eles estavam fazendo as divisões das tribos. Então cada tribo ficou com um pedaço da terra ali de Canaã. Eles fizeram divisões das tribos. E talvez Jabes olhou para aquele território. Talvez Jabes olhou, talvez para cercas, talvez um lugar cercado, talvez demarcado, não sei. Mas talvez ele tenha olhado, e talvez, debaixo de palavras, de maravilhas que ele havia visto Deus fazendo e operando, talvez ele olhou para aquilo e disse: Deus, eu acho que é pequeno demais para o que o Senhor quer fazer. E muitas vezes, queridos, Deus causa em nós uma indignação santa. Quantos já sentiram isso? Deus, não é só isso, eu creio que o Senhor quer fazer mais. Muitas vezes eu me sinto assim, parece, aos olhos naturais, parece que já está bom. Gui, já está bom, Deus já me abençoou, Deus já me deu uma família, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Mas algumas vezes a gente não entende nem porquê, mas tem uma indignação santa nos nossos corações. Deus, tem mais, o Senhor quer fazer mais, o Senhor quer mover. E Jabes, ele olha e diz: olha, larga as minhas fronteiras. Deus, limitaram esta terra, mas eu creio que o Senhor pode ir mais, eu creio que o Senhor pode me usar mais, eu creio que eu posso ser bênção na vida de muitas outras pessoas. E na verdade essa oração de Jabes, enquanto muitas vezes nós pensamos que Jabes estava pedindo algo que Deus desse para ele, mas na verdade Jabes estava mais orando, dizendo: Deus, me dá trabalho, Deus, usa a minha vida, Deus, usa a minha vida para expandir, para levar do teu reino, para levar do teu nome. Deus, eis-me aqui, eu estou disponível. Não é para mim, mas olha, alargue as minhas fronteiras, me leve além. Eu coloquei aqui: aumente o meu raio de influência, que esta terra não seja o limite daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Usa a minha vida, me permita ir além. Os planos e sonhos do Senhor são maiores do que isso, maiores do que a minha realidade. Me permite ser usado. Eu não sei você, mas essa é a minha oração, queridos. Quando nós nos disponibilizamos, aí Deus pode usar as nossas vidas. Quando nós abrimos os nossos corações e dizemos: Deus, envia-me a mim, faça algo através da minha vida, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome, me leva além. Não é por um interesse meu, não é porque eu quero ser abençoado, não, eu quero ser usado pelo Senhor. Quantos querem, queridos, ser usados pelo Senhor? Quantos querem? Quantos fazem esta oração como a de Jabes? Deus, alarga, me leva além, usa a minha vida, eis-me aqui. Como meu pai disse no domingo aqui: você confia em Deus, mas será que Deus confia em você? Deus nos testa, e quando somos aprovados, Ele
nos usa. Eu coloquei aqui, eu vou passar só por cima rapidamente a parábola dos talentos, onde o patrão ali confiou os talentos nas mãos daqueles servos. Um ele colocou 5, 1, 2 e 1. E foi viajar, e quando ele voltou, aquele que tinha 5 multiplicou, aquele que tinha 2 multiplicou, e o que tinha 1 ficou com medo, guardou, escondeu na terra, e quando voltou falou: está aqui o dinheiro, o talento que você me deu está aqui na sua mão. E aí a gente vê a resposta daquele patrão dizendo: olha, para os que multiplicaram, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para aquele que não multiplicou, aquele que escondeu, aquele que não fez nada, ele vai dizer aqui, ó: tirai-lhe pois o talento e dai-o aquele que tem 10. E muitas vezes, queridos, nós não fazemos nada com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes Deus confia em nós com alguma coisa e a gente não faz simplesmente nada. Deus quer fazer mais, Deus quer alargar as fronteiras, Deus quer que a gente vá além, Deus quer nos usar, Deus quer nos abençoar, mas a gente simplesmente fica parado no lugar onde nós estamos. E a triste parte é que aqueles que não fazem nada, destes serão até arrancados. Aí aqui em terceiro lugar ele fala uma coisa essencial, importantíssima. Ele diz: olha, que seja comigo a tua mão. Diga assim: que seja comigo a tua mão. Olha que pedido maravilhoso, queridos. Sabe por que pedido maravilhoso? Porque muitas vezes, no meio do caminho, as pessoas esquecem de Deus. Elas oram: Deus me abençoe, Deus abençoe. E sabe o que acontece? Elas esquecem de Deus. Ah, Deus me dá uma família, Deus dá uma família. E agora ele tem a família, ele está bem, ele está feliz. Deus prosperou, ele tem uma casa. Agora ele tem uma casa na praia, agora está tudo certo. E aí ele esquece de Deus, deixa Deus para o lado. Mas Jabes, na oração dele, ele diz: olha, Senhor, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, usa minha vida, me leva além, faça algo sobrenatural na minha vida, mas que a tua mão esteja sobre a minha vida. Eu posso estar em qualquer lugar, o Senhor pode me abençoar o quanto for, mas nunca se afaste de mim. Eu quero te levar para todos os lugares, que a tua mão esteja sobre a minha vida. Querido, essa deve ser a minha e a sua oração, este deve ser o desejo dos nossos corações. Nós devemos ter esta preocupação e este medo. Querido, faça qualquer coisa, vá em qualquer lugar, mas nunca perca, eu já preguei sobre isso, nunca perca a presença de Deus na sua vida. Nunca esqueça Deus para trás. Muitas vezes no meio do caminho, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão dando certo, as pessoas se esquecem de Deus. Mas Jabes, ele diz: olha, que seja comigo a tua mão, não se afaste de mim. Se você tiver Deus com você, querido, a sua vida vai bem. Nós vemos na palavra de Deus pessoas que passaram por situações muitas vezes difíceis, da mesma forma que nas nossas vidas aqui nessa terra a gente passa também. A gente vê José, que foi jogado em uma prisão injustamente, mas você vai ler dizendo que lá na prisão Deus era com José. E a gente vê que aquele momento que José passa de prisão, de perseguição, um momento difícil, a gente vê que é temporário, sabe por quê, queridos? Quando nós temos Deus à nossa frente, quando Deus favorece as nossas vidas, quando a mão de Deus está sobre as nossas vidas, a gente pode até passar por um momento difícil, mas nós não vamos morrer naquele momento difícil. A gente pode até passar por uma dificuldade, mas aquela dificuldade não vai nos matar. A gente pode chorar uma noite, mas como a palavra de Deus diz, a alegria vai vir pelo amanhecer. Quando Deus está conosco, nós temos a vitória, independente daquilo que a gente passa, independente do momento difícil nas nossas vidas, nós temos a vitória nele. E Jabes sabia disso, por isso ele ora: olha, que a tua mão não se afaste de mim, que a tua mão seja sobre a minha vida, que seja a tua oração também, querido. Ele diz: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E eu coloquei aqui que a gente pode enxergar isso de duas formas. Eu coloquei aqui o mal que me cerca, que eu acho que é o menos pior. Porque se você ler Salmo 91, eu vou ler para você, que diz assim: o que habita, porque nós sabemos que o diabo está à nossa volta como um leão bramando, querendo destruir, matar, roubar as nossas vidas, e nós sabemos disso. E aqui o preserves do mal, de modo que ele não me sobrevenha a aflição, pode ser: me livra do mal.
Mas aí a gente lê um texto como o Salmo 91, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantas passagens na palavra de Deus nós temos? Nós sabemos de um Deus que guarda as nossas vidas. Então, me preserves do mal, me livra do maligno. Essa palavra mal aqui no original é me livre do maligno. Nós sabemos que nós temos um Deus que guarda as nossas vidas. Nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos nos preocupar. Mas eu coloquei aqui, olhando de outra perspectiva, me livre do mal que há em mim. Me preserves do mal de modo, me livre do mal de modo que não me sobrevenha a aflição. Porque nós sabemos que quando nós pecamos, quando nós erramos, quando a gente erra o alvo, certamente existe um preço, certamente o choro vai vir. O salário do pecado é a morte, a destruição, e nós sabemos disso. E é mais ou menos o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos 7, dos versículos 18 a 20, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha o que o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, está dizendo: olha, eu quero fazer o certo, mas muitas vezes eu não consigo fazer aquilo que é certo. Então aqui, queridos, nós podemos olhar essa oração com os olhos de que Deus me livre de mim mesmo, me livre das tentações, me livre das minhas escolhas erradas, me livre, Deus, de mim mesmo, porque se depender de mim, eu vou dar passos errados. Se depender dos meus desejos, eu vou fazer escolhas erradas na minha vida. Se eu for escolher, Deus, eu vou fazer a escolha errada. Nós podemos olhar com esses olhos aqui também e orar a Deus e pedir: Deus, nos livre de nós mesmos. Sabe por quê, queridos? Quando a gente se converte, o nosso espírito se converte, mas a nossa carne não. Muitas vezes nós desejamos aquilo que não é da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós sabemos que nós não devemos fazer. E a aflição e o problema e a dor, ela certamente vai vir quando nós escolhermos as coisas erradas. Tem pessoas que estão sofrendo, não é porque Deus quer que elas sofram. Tem pessoas que estão chorando, não é porque Deus quer que ela... Muitas vezes a gente coloca simplesmente a desculpa: não, tem que passar pelo deserto. Tem deserto que é Deus, que é de Deus, mas tem deserto que é culpa nossa. Muitas vezes a gente se coloca no deserto. Muitas vezes as nossas escolhas jogam a gente para o deserto. Muitas vezes os nossos desejos carnais que passam por cima daquilo que nós acreditamos nos colocam em um lugar de sofrimento e de dor. Então ele ora e diz: olha, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Deus, me livra das minhas más escolhas, me livra das minhas vontades e desejos carnais, me livra das tentações. Coloquei porque se eu cair, se eu ceder, certamente os problemas, a aflição e o choro virão. E aí então ele diz estas 4 coisas: me abençoes, alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, não me permita, Senhor, ir sem o Senhor. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha
a aflição. Jabes, ele faz uma oração, e uma oração que muda a história dele, que muda o rumo de sua vida. E hoje nós conhecemos a história dele porque um dia ele tomou uma decisão de fazer uma oração. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. E aí talvez você fique pensando, então Gui, qual é a oração que eu devo fazer? Então Gui, se eu fizer esta oração, então, porque eu preciso que Deus mude a minha vida também. Aí eu coloquei aqui, sabe qual é a melhor oração? Está lá em 1 João, no capítulo 5, os versículos 14 e versículos 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, olha só, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, queridos, o segredo é descobrirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O segredo é saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica pedindo: Deus, abre aquela porta para mim. E aí Deus não te responde, Deus não faz, você fica frustrado, se desvia, deixa Deus. Mas sabe o que acontece? Não era aquela vontade de Deus para a sua vida. Você fica pedindo: Deus, é lá, eu quero ir lá, eu quero viver aquilo ali. E Deus está enxergando lá na frente. Ele vê que se você entrar por aquela porta, a sua vida vai ser destruída. Ele sabe que se você entrar por aquela porta, a sua família vai ser destruída. E aí Ele está te poupando, Ele está tentando te proteger. Aí você pensa: Deus não me abençoa, Deus não me escuta, Deus não se importa comigo. Gui, estou frustrado, eu não vou mais ser crente agora, porque Deus faz na vida do fulano, Deus faz na vida do ciclano, mas na minha não faz nada. Queridos, talvez você está indo na direção errada. Talvez você está clamando por algo que Deus está tentando te livrar. Talvez você está pedindo algo que vai destruir a sua vida, e Deus, como um bom pai, está te protegendo, está te guardando. Então, se você quer um conselho, como diz aqui em 1 João, olha, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque quando você orar a vontade de Deus para a sua vida, certamente Ele vai responder, e você vai viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Entenda, crente, que nem toda porta boa é a porta de Deus para a sua vida. Entenda que nem toda mulher bonita é a mulher para a sua vida. Não é porque ela é bonita que é para você. Não é porque o emprego você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje que é para você. Está cheio de gente quebrando a cara, está cheio de gente sofrendo, porque vai indo, uma porta boa abre. Ah, uma mulher bonita chama atenção. Ah, isso e aquilo, e se dá mal, querido. Antes, procure saber, tem intimidade com Deus. Deus, qual é a tua vontade para mim? E quando você começar a orar a vontade de Deus, Deus, eu sinto que é aqui, eu sinto que o Senhor quer me usar nesse lugar, eu sinto que o Senhor quer fazer isso através da minha vida, Pai, me abençoa. Deus, prepara as pessoas para estarem no meu caminho, Pai. Se essa é a tua vontade, abre as portas. Você vai ver que a sua vida vai começar a fluir. Você vai ver que Deus vai começar a te conectar com as pessoas certas. Você vai ver que você vai começar a viver milagres, coisas sobrenaturais que você não imaginava. Deus ouviu a oração de Jabes. Deus quer ouvir a sua oração também. Deus quer fazer na sua vida também aquilo que Ele fez na vida de Jabes, mas você precisa orar a vontade de Deus para a sua vida. E quando você fizer isso, você vai ver uma explosão. As pessoas, como nós estamos falando aqui da vida de Jabes, as pessoas vão ter que olhar para a sua vida e dizer: uau, Deus fez algo na vida desse irmão, Deus fez algo na vida dessa irmã. Você crê nisso, querido? Quantos querem viver isso? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Aplauda o Senhor Jesus. Diga isso, santo. Adora o Senhor. Santo, 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 estou